Oi pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre 6 fundos imobiliários de papel base 10. Os fundos imobiliários são o BTCI 11, KNSC 11, CPTS 11, Vigir 11, MXRF 11 e VGHF 11. Vamos falar sobre o que é um fundo imobiliário de papel e no que eles investem e comparar esses 6 fundos imobiliários. Então, para começar, antes da gente começar a investir num fundo imobiliário de papel, a gente tem que entender o que eles fazem. Dentro dos fundos imobiliários de papel, eles investem nos CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Para ficar fácil de entender o que é um CRI, eu vou dar um exemplo. Digamos que uma construtora vai construir algum prédio residencial, um prédio cheio de apartamentos. Ela precisa de dinheiro para terminar de construir esse prédio. É claro que alguns dos apartamentos ela vende na planta, né? Tem pessoas que compram um apartamento antes mesmo do prédio começar a ser construído. Só que geralmente quem compra um apartamento na planta compra financiado. Então a construtora todos os meses receberia alguma parcela desse financiamento com os juros. Mas a construtora não tem como esperar, ela não tem como ficar recebendo parcela por parcela todos os meses e construir só um pouquinho do prédio em cada mês. Ela precisa desse dinheiro rápido para terminar de construir esse prédio. Então, o que ela pode fazer? Ser emitido esse CRI. O CRI é como se fosse um direito de receber essa dívida. Digamos que ela vendeu esse apartamento por 100 mil reais, só que ela fez financiado. Tem alguma pessoa, por exemplo, que tem 100 mil reais parado na conta. A pessoa que tem esses 100 mil reais pode dar esse dinheiro à vista para a construtora, só que é a pessoa que deu o dinheiro à vista que vai ficar com o direito de receber as parcelas do financiamento com os juros. Então, isso é interessante para a pessoa que deu os 100 mil reais, a pessoa vai receber todos os meses aquela parcela e os juros disso, rendendo para ela todos os meses, e a construtora, o lado bom dela é que ela recebeu esse dinheiro logo e ela pode terminar de construir o prédio. E é isso que os fundos imobiliários de papel fazem. Eles pegam o dinheiro que tem dentro deles, que é o dinheiro dos cotistas, e emitem vários CRIs para várias empresas diferentes. Então, essas empresas, eles emprestam esse dinheiro, o dinheiro que eles tinham dentro deles, e emitem todos os meses, vão recebendo aquele parcelamento com os juros. Então, quando a gente abre algum relatório sobre algum fundo imobiliário de papel, a gente vai ver dentro do relatório que ele tem vários desses CRIs emprestados para várias empresas diferentes e sempre cobrando alguns juros. Os juros vão ser igual à nossa renda fixa. Eles são atrelados geralmente ao IPCA, que é a nossa inflação, ou os juros vão ser atrelados ao CDI, que segue a nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros. E é interessante tu saber, os seus fundos imobiliários, se eles fazem mais empréstimos com juros atrelados ao IPCA ou o CDI. Porque não é interessante tu colocar na tua carteira só fundos de papel que são atrelados à inflação. Claro, é importante tu se proteger da inflação. Só que no Brasil, geralmente, a taxa Selic, o CDI, geralmente ele tá alto. Então, se tu não tiver nenhum fundo de papel atrelado ao CDI, no momento que a taxa Selic estava quase 14% ao ano, tu perdeu bastante dinheiro. Não que perdeu dinheiro, né? Mas tu deixou de ganhar quando a taxa estava muito alta. Da mesma forma, se tu comprar só fundos de papel que são atrelados ao CDI, tu vai deixar de ganhar dinheiro com a inflação, porque no Brasil também a nossa inflação geralmente está alta. Então é interessante tu mesclar esses fundos imobiliários. Mas eu vou mostrar cada um deles e a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso, vai ficar mais claro. E entender essa parte dos CRIs, que são dívidas do setor imobiliário, é importante para entender por que o PVP, o preço sobre o valor patrimonial, é tão importante nos fundos imobiliários de papel. Como eu falei, o fundo imobiliário de papel tem os CRIs, que são dívidas. É igual quando tu pega algum financiamento no banco. Digamos que tu financiou 50 mil reais no banco. Tu vai pegar esse financiamento e tu já sabe a taxa de juros que tu vai pagar. Então, tu vai ter as parcelas que tu vai pagar, que tu vai estar amortizando e a porcentagem que vai ser os juros do teu financiamento. Tu já sabe quanto é esses juros no momento que tu pega o financiamento. É impossível acontecer de, por exemplo, tu pegou 50 mil reais em empréstimo no banco, ano que vem o banco vai chegar e vai te dizer: no último ano a nossa inflação foi de 5%. Então, o teu financiamento não é mais 50 mil reais, agora ele é 52.500. Isso não acontece. Uma dívida, o teu empréstimo que tu pegar, ele não vai se valorizar conforme o tempo passar. Então, como num fundo de papel tem só essas dívidas do setor imobiliário, o valor patrimonial, que é o patrimônio, quanto dinheiro tem dentro dele, não se valoriza, porque o valor da dívida é esse. É claro, todos os meses ele vai recebendo as parcelas dessa dívida, acrescido dos juros que ele tem, mas essas parcelas que ele recebe, ele distribui pra gente em dividendos. Então, o valor da dívida não tem como aumentar. Já num fundo de tijolo, é diferente. Um fundo de tijolo, ele tem algum imóvel. Se é um fundo de shopping, ele tem um shopping. Tu pode chegar lá e ver o imóvel. Se é um fundo de logística, ele tem galpões logísticos. E a gente sabe, se tu compra algum terreno, algum apartamento, alguma casa, tu sabe que se tu comprar hoje aquela casa por esse valor, se tu for vender ela daqui 5, 10 anos, tu não vai vender pelo mesmo valor que tu comprou. O imóvel sempre se valoriza ao longo do tempo. Então, um fundo imobiliário de tijolo, como ele tem imóveis dentro dele,
a tendência é que o valor patrimonial dele se valorize. Então, ele comprou algum shopping, por exemplo, esse ano por tal valor, ano que vem esse shopping já não vale mais o mesmo valor que ele pagou hoje. Então, isso a gente tem que entender. Num fundo de papel, o valor patrimonial não vai se alterar, porque as dívidas não valorizam. Num fundo de tijolo, o valor patrimonial pode se valorizar com o tempo, porque são imóveis. Então, o que isso diz pra gente? O PVP, o P vem de preço, que é quanto uma cota está sendo vendida hoje, e o VP é o valor patrimonial, quanto realmente custa esse fundo imobiliário. Se o valor dele está igual, digamos se uma cota do fundo imobiliário está sendo vendida hoje por R$10, e o valor patrimonial de quanto deveria valer uma cota, porque é o patrimônio que ele tem dentro dele, é R$10, se tá igual, esse PVP vai ser de 1, o preço justo. Tu tá pagando realmente quanto vale o fundo imobiliário. Se o PVP tá abaixo de 1, digamos que hoje tu consiga comprar uma cota do fundo imobiliário por R$9, só que o valor patrimonial desse fundo imobiliário são R$10. Tu tá comprando esse fundo imobiliário com desconto. Então, se o PVP tá abaixo de 1, tu tá comprando com desconto. PVP acima de 1 quer dizer que tu tá pagando mais caro do que realmente vale. Então, como o valor patrimonial dos fundos imobiliários de papel não se valoriza, não faz sentido tu comprar mais caro, porque tu vai estar comprando alguma dívida. Os fundos imobiliários de papel têm dívida dentro deles. Não faz sentido tu pagar mais caro do que uma dívida realmente vale. Se a dívida é de R$50 mil, não faz sentido tu comprar essa dívida por R$55 mil, por exemplo. Nos fundos de tijolo, o patrimônio pode se valorizar. A gente não tem como saber a cada dia o valor exato de algum imóvel. Por isso que num fundo de tijolo, se tu pagar um pouquinho acima de 1 no PVP, ok, porque ele pode se valorizar. Já num fundo de papel, a gente tem como saber exatamente o valor da dívida. Então, a gente tem como saber exatamente o valor patrimonial dele. Por isso que se tu pagar acima de 1 o PVP, tu vai estar pagando caro pelo fundo imobiliário de papel. Eu só queria deixar isso claro, que se tu vê outros vídeos aqui do canal, eu sempre falo que eu não compro fundo de papel com o PVP acima de 1, mesmo que o fundo seja um ótimo fundo imobiliário. Porque para mim não faz sentido tu pagar mais caro do que uma dívida realmente vale. Nos fundos de tijolo, eu pago um pouquinho a mais. Um PVP até de 1,05 eu aceito pagar no fundo de tijolo, como eu falei, porque ele pode se valorizar. Então, no tijolo, eu pago um PVP até de 1,05. De papel, se tiver acima de 1, mesmo que seja um ótimo fundo, eu não compro nesse momento. Eu espero, porque tem alguma hora que esse fundo imobiliário vai cair e eu vou poder comprar ele mais barato. Espero que eu tenha conseguido explicar essa parte direitinho, mas se tu ainda ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou te explicar melhor, tá bem? Agora, antes de eu falar sobre os fundos imobiliários, se você estiver gostando desse vídeo, se tiver aprendido alguma coisa, dá um like aqui embaixo que vai me ajudar a entregar esse vídeo para mais pessoas aprenderem esse conteúdo. E se você ainda não está inscrito nesse canal, considere se inscrever aqui embaixo para não perder os próximos vídeos. Agora chega de enrolação e vamos falar sobre os fundos imobiliários. O primeiro fundo imobiliário é o BTCI11. Uma cota dele hoje está custando R$ 9,95. Então, com R$ 9,95, tu consegue comprar uma cota desse fundo imobiliário. O dividend yield que ele pagou nos últimos 12 meses, 11,55%. É um ótimo dividend yield. E o PVP dele de 1. Como eu falei, quando o PVP é igual a 1, quer dizer que você está pagando o preço justo no fundo imobiliário. Então, tá ok comprar ele. A liquidez diária que nos mostra quão fácil é comprar ou vender algum fundo imobiliário tá de R$2 milhões. Então, R$2 milhões são comprados e vendidos nesse fundo imobiliário todos os dias. Então, não tem perigo de você comprar uma cota desse fundo imobiliário e ficar preso nele. Se por algum motivo tu quiser vender esse fundo imobiliário, tu vai conseguir vender ele na hora, não tem nenhum perigo. E a variação desse fundo imobiliário, ele teve uma valorização. Ele se valorizou 19% nos últimos 12 meses. Então, quem comprou uma cota desse fundo imobiliário ganhou tanto em dividendos quanto em valorização pelo preço da cota. Ele tem 178 mil cotistas, então muitas pessoas já investem nesse fundo imobiliário. O valor patrimonial, que é quanto realmente tem de patrimônio, de dinheiro dentro desse fundo imobiliário, se tu pegar todos os CRIs que tem dentro dele, quanto dinheiro ele realmente tem? 982 milhões de reais. Se tu pegar esse valor do patrimônio dele, esses 982 milhões de reais, e tu dividir pelo número de cotas que esse fundo imobiliário tem, ele tem 99 milhões de cotas. Se tu dividir esse patrimônio dele pelo número de cotas que ele tem, a gente vê quanto é realmente o valor patrimonial por cota do fundo imobiliário. Isso nos mostra quanto realmente deveria custar uma cota do fundo imobiliário. Aqui o valor patrimonial por cota é R$ 9,87. Como eu falei, se tu comprar hoje, tu vai estar comprando uma cota por R$ 9,95, é um valor próximo. Por isso o PVP de 1, tu tá pagando o preço justo nesse fundo imobiliário. E o último rendimento dele, 9 centavos por cota. Então hoje, se tu comprar uma cota dele por R$ 9,95,
no próximo mês tu vai receber 9 centavos de dividendos dele. Um ponto bom desse fundo imobiliário é que o dividendo dele é previsível. Nenhum fundo imobiliário paga o mesmo dividendo por mês para sempre, né? Ele varia. Aqui a gente pode ver que tem meses que ele paga um pouquinho menos, tem meses que ele paga um pouquinho a mais, mas por vários meses seguidos ele paga o mesmo valor. Então, se tu quer receber dividendos previsíveis todos os meses, esse é um bom fundo imobiliário. Porque tem alguns fundos imobiliários que pagam bastante no mês, menos no outro. Então, imagina se tu estivesse contando com 9 centavos por cota, nesse mês ele pagou 9 centavos e no mês que vem ele paga 6 centavos por cota. Se tu já tá dependendo disso, isso dá um susto muito grande, porque tua renda vai cair bastante. Então, isso é bom desse fundo imobiliário, porque o valor tá ali mantendo esse padrãozinho. Mesmo, claro, que em alguns momentos suba, alguns diminua, mas ele tá se mantendo. Tu já consegue esperar mais ou menos quanto tu vai receber todos os meses. E quando a gente investe num fundo imobiliário, seja um fundo de papel ou um fundo de tijolo, é interessante que a gente leia o relatório gerencial desse fundo imobiliário para entender melhor esse fundo imobiliário, no que ele investe, quanto que ele está recebendo, se está atrelado ao CDI, se está atrelado ao IPCA. Eu vou mostrar para vocês uma vez como que a gente abre esse relatório gerencial e nos próximos fundos imobiliários eu já vou estar com esse relatório aberto. Então, como é que você pode fazer? Eu vou explicar 2 jeitos diferentes. O primeiro jeito, você pode digitar no Google clubefi.com.br. Vai abrir o site. Você, nessa parte aqui em cima, busca de fundos imobiliários, você escreve BTCI11. Vai mostrar o fundo imobiliário. Abriu a página do fundo imobiliário, você vai descendo aqui embaixo. Vai descendo, descendo, vai chegar nessa parte, comunicados recentes. Nessa parte tem vários tipos de comunicados de cada fundo imobiliário. Você chega aqui no relatório gerencial, clica nele, vai abrir numa nova aba o relatório gerencial do fundo imobiliário. A segunda forma é outro site que você pode usar para ver isso, é o fundamentos.com.br. Digita no Google, vai abrir o site, mesma forma, tu pesquisa BTCI11, abre a página do fundo imobiliário, desce aqui embaixo, tem aqui pesquisar documentos. Tu clica aqui, ele vai abrir essa página do fundos.net com todos os documentos desse mesmo fundo imobiliário. E aí é a mesma coisa, a gente vê os documentos emitidos pelo fundo imobiliário, vê aqui relatório gerencial, clica aqui nessa parte da lupinha, ele vai abrir o relatório gerencial em outra página. Isso a gente faz para todos os fundos imobiliários se você quer ler o relatório gerencial. E é realmente interessante e importante que você leia os relatórios gerenciais dos fundos imobiliários que você investe. Então, no relatório do BTCI11, na parte do portfólio dele, a gente vê os CRIs dele. 71% dos CRIs dele estão atrelados ao IPCA, que é a nossa inflação. A taxa média é IPCA mais 7,3%, que é uma taxa ótima. Hoje, se tu entrar no site do Tesouro Direto, tu vai pegar uma taxa de IPCA mais 6,2%. Então, aqui é IPCA mais 7,3%, que é uma taxa realmente muito boa. Então, a maior parte dos CRIs estão atrelados ao IPCA e a gente vê que 21% estão atrelados ao CDI, numa taxa média de CDI mais 2,9%. Então, a gente vê que esse fundo imobiliário é mais focado em investimentos atrelados ao IPCA, nossa inflação. Nos relatórios, os fundos também especificam quais são os CRIs que eles têm dentro deles. Então, a gente vê que ele tem vários CRIs diferentes, empresta para vários devedores diferentes. O percentual do portfólio deles também não é muito alto. O CRI mais relevante no portfólio é 6,71%. O resto vai diminuindo. Isso é interessante, como eu falei, o fundo imobiliário investe nos CRIs, que são dívidas. Então, não é interessante que tenha um CRI que tenha muita porcentagem de portfólio. Porque como é dívida, tem o risco de alguém ficar inadimplente, não pagar uma dívida, não conseguir pagar esse empréstimo. Se não pagar, imagina se algum desses CRIs for responsável por 15%, 10% do portfólio. Se esse CRI ficar inadimplente, 10%, 15% da renda do fundo imobiliário vai embora de uma vez. Então, é interessante, dívida tem esse risco de calote, inadimplência. Então, é interessante que não seja nada muito concentrado. Antes de tu investir no fundo imobiliário, é interessante que tu olhe essa parte e não compre fundos que tenha poucos CRIs. Além de mostrar a porcentagem, ele mostra cada um dos CRIs, quais são atrelados ao IPCA, ao CDI, e a gente vê que aquela média era, por exemplo, o IPCA mais 7,3%, mas a gente vê que esse primeiro é esse IPCA mais 9,35%, o segundo IPCA mais 5,92%, o terceiro CDI mais 4%. No final, ele faz uma média mais ou menos dos empréstimos dele, mas cada CRI tem uma condição diferente. E no portfólio, além desses CRIs, a gente vê que ele também investe em outros fundos imobiliários. Então, 11% do portfólio dele são cotas e outros fundos imobiliários que ele investe. Então, ele compra várias cotas desses fundos imobiliários, ele recebe o dividendo desses fundos imobiliários todos os meses, e esse dividendo que ele recebe, ele distribui com a gente. Igual um FOF, que é um fundo de fundos imobiliários, que é aqueles fundos imobiliários que têm cotas de vários fundos diferentes. Esse fundo imobiliário também tem cotas de outros fundos.
Então, ele faz essa parte que ele tem esses fundos, recebe o dividendo e distribui com a gente. 11% do patrimônio dele são outros fundos imobiliários. O segundo fundo imobiliário, KNSC11, o valor da cota dele hoje, R$ 9,29, dividend yield que ele pagou nos últimos 12 meses, 10,28%, PVP 1,05. Então, nesse fundo imobiliário, quem comprar ele está pagando mais caro do que ele realmente vale. A liquidez diária, 3,25 milhões, tá? Uma liquidez diária ótima. Uma valorização de 16,13% nos últimos 12 meses. Tem 158 mil cotistas, um valor patrimonial de 1,18 bilhões e o último rendimento que ele pagou também foi de 9 centavos. E diferente do BTCI11, que eu mostrei que ele pagava os dividendos certinho, praticamente igual todos os meses, esse aqui tem mês que paga mais, tem mês que paga menos. Então, se você investe nele, você tem que saber disso. Tem mês que você vai receber um pouco mais, tem mês que você pode receber um pouquinho a menos. Ele paga, assim, bem variado mesmo. Se você investir, você tem que ficar ciente disso. Ele paga certo todos os meses, nenhum mês ele deixa de pagar, mas tem meses que paga um pouco mais, tem meses que paga um pouco menos mesmo. Já no portfólio dele, a gente vê que ele tá bem balanceado. Mais ou menos 58% dos CRIs dele são atrelados ao IPCA e mais ou menos 42% atrelados ao CDI. Então, ele tá bem parelho. Se você investir nele, você tá bem diversificado. Tanto se a inflação estiver alta, você vai receber bem com ele. Se a taxa Selic estiver alta, você vai receber bem com ele. Então, ele é bem diversificado, bem equilibrado. E a média dos CRIs deles é o IPCA mais 9,46% e o CDI mais 3,55%, que é uma taxa média boa. Já na parte dos CRIs no portfólio, a gente vê que ele é bem diversificado. Ele tem muitos CRIs dentro dele, até mais do que o BTCI11. Realmente, a lista dele é longa. Apesar disso, a concentração está mais ou menos a mesma. O CRI mais concentrado é 5,4% do portfólio dele, e o resto só vai diminuindo. A gente vê que, diferente do BTCI11, ele não tem nenhum fundo imobiliário dentro dele, é realmente um fundo imobiliário de papel que só investe em papel. O terceiro fundo imobiliário, o CPTS11, uma cota dele hoje está custando R$ 8,25. Dividend yield que ele pagou nos últimos 12 meses, 10,46%. PVP dele 0,95. Então, se você comprar esse fundo imobiliário hoje, você está pagando mais barato do que ele realmente vale. Uma liquidez diária de 6,99 milhões é a maior liquidez diária que a gente viu até hoje, realmente é uma liquidez bem alta. E uma valorização de 7,14% nos últimos 12 meses. Ele tem 387 mil cotistas e um valor patrimonial de 2,79 bilhões. Então, ele é bem maior do que os outros dois fundos imobiliários. E ele pagou 8 centavos de dividendos por cota no último mês. Ele paga dividendo certinho todos os meses. Na maior parte do tempo, ele paga o mesmo dividendo todos os meses, mas tem alguns períodos que ele acaba pagando menos também. Então, se você investe nele, você tem que estar preparado que pode ter alguma surpresa em algum mês receber um pouquinho a menos na tua carteira. No portfólio dele, a gente vê que ele é um fundo de papel, então ele tem CRIs dentro dele, mas ele tem muitas cotas de outros fundos imobiliários. De todo o patrimônio dele, 30% estão investidos em outros fundos imobiliários. Então, ele é um fundo de papel, mas ele é uma mistura, fundo de papel e grande parte dele também, 30% do patrimônio dele é praticamente um FOF, né? Então, ele tem essa mistura. Da parte dos CRIs dele, a gente vê que quase todos, quase 100% estão atrelados ao IPCA. A gente vê que 1,5% só está atrelado ao CDI e quase 68% atrelados ao IPCA. Então, esse é um fundo imobiliário focado mais em empréstimos atrelados ao IPCA. E essa outra parte atrelados em fundos imobiliários. Na parte dos CRIs, diferente dos outros que postavam aquela lista com todos os CRIs de uma vez, ele separa por segmentos, tá? Segmento comercial, residencial, logístico. A gente vê que dos CRIs dele, o mais concentrado deles é 9,15% do portfólio dele. Então, de todo o patrimônio que ele tem, 9% foi emprestado para esse CRI aqui. Os outros, como eu mostrei, é 4%, 5%, 6%. Esse aqui, 9% tá aqui. Como eu falei, são dívidas, tem risco de inadimplência. Então, tem que levar isso em conta, porque apesar dele ter vários CRIs diferentes, 9% do patrimônio dele estão em um CRI só. Então, se esse aqui ficar inadimplente, leva junto 9% da renda dele. 9% da renda que vira dividendos pra gente. Então, cairia nossos dividendos em cerca de 9%. Da parte dos fundos imobiliários que ele tem, como eu falei, 30% da carteira dele são outros fundos imobiliários. E a gente vê que são vários fundos imobiliários diferentes também. Então, essa parte tá bem diversificada. O quarto fundo imobiliário, Vigir11. Uma cota dele tá custando R$ 9,90. Dividend yield que ele pagou nos últimos 12 meses, 13,61%. PVP 1,03, então ele tá um pouquinho mais caro do que ele realmente vale. Liquidez diária 4,2 milhões, então ele realmente tem uma liquidez bem alta também.
e uma valorização de 19,85% nos últimos 12 meses. Tem 247 mil cotistas, um valor patrimonial de 1,10 bilhões e pagou 10 centavos por cota no último mês. Paga dividendos certinho todos os meses. Ali em 2020, época da pandemia, a gente vê que ele pagou menos dividendos que o normal. Mas isso aconteceu nos fundos imobiliários mesmo, a gente passou por uma crise, né? No geral, ele paga um dividendo praticamente estável, né? Não varia tanto assim para cima e para baixo. Claro, alguns meses pagam um pouquinho mais, um pouquinho a menos, mas no geral a gente vê que os dividendos dele se mantêm praticamente estáveis. Na parte do portfólio dele, a gente vê que ele praticamente só investe em CDI. 98,7% dos CRIs dele são atrelados ao CDI e 1,3% atrelados ao IPCA. Então, esse é o fundo imobiliário que investe mais em CDI. Da parte dos CRIs dele, a gente vê que ele tem uma lista bem longa também, ele está bem diversificado. E o CRI mais concentrado dele, 6,8% do patrimônio. O resto só vai diminuindo, então ele está bem diversificado também. E na parte do indexador, a gente vê que na média, assim, é CDI mais 3%, CDI mais 4%. É por aí que ele vai investindo. E o quinto fundo imobiliário, o queridinho da galera, é o MXRF11. Uma cota dele hoje está custando R$ 10,13, dividend yield de 12,51% que ele pagou nos últimos 12 meses, PVP de 1,05, então ele também está sendo vendido um pouco mais caro do que ele realmente vale, liquidez diária de 11,18 milhões, é uma liquidez diária muito alta mesmo, porque realmente esse fundo imobiliário é o que mais tem número de cotistas. Muita gente investe nele e vende e compra cotas dele todos os dias. Teve uma valorização de 6,86% nos últimos 12 meses. Ele tem 1.100.000 cotistas. Como eu falei, ele é o fundo imobiliário que tem mais cotistas na nossa bolsa. Um valor patrimonial de 3,33 bilhões e pagou 10 centavos de dividendos no último mês. Paga dividendos certinho todos os meses. É claro que ele vinha pagando mais e está caindo um pouco, mas é normal, porque o CDI, a nossa taxa Selic, está caindo nos últimos meses. Então, é normal os fundos imobiliários de papel pagarem menos. Mas a gente vê que mesmo pagando menos, ele paga aquele valor certinho todos os meses. Então, se tu tem cota desses fundos imobiliários, tu sabe mais ou menos quanto esperar de dividendos caindo na tua carteira. No portfólio dele, a gente vê que ele também investe em outros fundos imobiliários. Então, 13% do patrimônio dele está investido em cotas de outros fundos imobiliários. E o resto, a maioria está investido nesses CRIs. E os CRIs dele, mais ou menos 70% ligado ao IPCA e 30% ligados ao CDI. Então, ele investe mais em IPCA do que CDI, mas ele tem os dois investidos dentro da carteira dele. Na parte dos CRIs, a gente vê que ele é bem diversificado, também tem uma lista bem longa. O CRI com a maior exposição do portfólio dele, 4,79%. Então, ele está bem diversificado mesmo, não tem nada muito concentrado no portfólio. A parte dos fundos imobiliários, a gente vê também que ele tem vários fundos imobiliários dentro dele. Claro, o fundo imobiliário que ele tem maior exposição, 22%, mas como eu falei, só 13% do portfólio dele está em fundos imobiliários, então não é uma exposição muito grande. E o último fundo imobiliário, VGHF11, a cota dele hoje está custando R$ 8,89, dividend yield de 13,5% nos últimos 12 meses, PVP 0,98, então tá comprando ele com desconto hoje, liquidez diária 4,32 milhões, então também é um fundo imobiliário bastante comprado e vendido todos os dias, uma valorização de 4,34% nos últimos 12 meses. Tem 401 mil cotistas, então tem muita gente investindo nesse fundo imobiliário. O valor patrimonial de 1,49 bilhões e pagou 9 centavos de dividendos no último mês. Paga dividendos certinho todos os meses, claro, não é o mesmo valor exato todos os meses, mas fica mais ou menos na mesma faixa. No portfólio dele, a gente vê também que ele tem cotas de outros fundos imobiliários e, igual o CPTS11, também tem uma grande exposição em fundos imobiliários. 35% do patrimônio dele são cotas e outros fundos imobiliários e o resto são essa parte de papel, que são os CRIs. Desses CRIs, a gente vê que está mais ou menos balanceado, em torno de 41% atrelados ao CDI e o resto, 59% atrelados ao IPCA. Então, ele, em todos os cenários, seja inflação alta e o CDI alto, ele vai estar rendendo bem. Na parte dos CRIs do portfólio, a gente vê que esse fundo é bem diversificado. Ele tem muitos CRIs no portfólio dele. O CRI mais concentrado dele é 3% do patrimônio, então realmente ele está bem diversificado. O único problema desse fundo imobiliário que alguns investidores não gostaram muito é que ele fez um conflito de interesse. Esse primeiro CRI, a gente vê que é emprestado para esse fundo imobiliário VGRI. Não dá para confundir com o fundo imobiliário que eu falei aqui, que é o Vigir, tá? É outro fundo imobiliário, mas é um fundo imobiliário da mesma gestora, que é a Valora. Então, ele emprestou dinheiro para esse fundo imobiliário que eles mesmos gerem. Além disso, nas cotas de fundo imobiliário, a gente vê que ele tem vários fundos imobiliários na carteira dele. Só que o fundo imobiliário que ele tem mais cotas, 4% do patrimônio, também é esse fundo imobiliário VGRI.
Então, a gestora fez isso. Ela emprestou o dinheiro para esse fundo imobiliário, além disso, comprou cotas desse fundo imobiliário, que é todos os fundos imobiliários dela própria. Então, alguns investidores não gostam disso, porque é um conflito de interesse, né? Realmente, ela fez uma cagada com o nosso dinheiro, né? Ela pegou o dinheiro dos cotistas e emprestou e comprou cotas num fundo imobiliário que ela mesma gere sem a gente querer ou não, sem a gente querer comprar as cotas desse fundo imobiliário, né? Mas realmente, sim, é um fundo imobiliário bom, bem diversificado, e isso não te impede de investir nesse fundo imobiliário. Ele tá descontado agora, então tem muita gente também vendo isso como uma oportunidade. O fundo imobiliário sempre pagou bem, a gestora, assim, fez essa cagada, mas realmente não tinha feito outras cagadas até então. Então, isso não impede de você investir e olhar com carinho para esse fundo imobiliário. Então, se você aguentou até aqui, eu fiz um resumão desses 6 fundos imobiliários. Eu anotei certinho numa planilha a quantidade de cotistas, o valor patrimonial, o PVP, dividend yield, liquidez diária dos fundos imobiliários e o indexador que tem em cada um desses fundos imobiliários. Para a gente ver, vai de você analisar qual você prefere investir. Você pode até tirar print dessa planilha para ir comparando esses fundos imobiliários. Vai de você, nenhum desses fundos imobiliários é um fundo imobiliário ruim. Vai de você pode ir olhando esses valores aqui e dando classificações para os fundos imobiliários. Qual que está em primeiro lugar aqui em quantidade de cotistas? Qual que é o que tem mais cotistas? Qual que tem o maior valor patrimonial? Quanto maior o valor patrimonial, quer dizer que é um fundo maior, tem mais diversificação dentro dele. Qual que é o PVP dele? Qual que tá mais barato hoje? Qual que tá mais caro? Dividend yield, qual pagou mais? Qual pagou menos? E o que é interessante você olhar aqui? Como é que você vai escolher? Não é interessante você olhar só por dividend yield no fundo imobiliário. Digamos que você está começando uma carteira de fundos imobiliários base 10 e você vai colocar 2 de papel, um FOF e 2 fundos imobiliários de tijolo. Se você tiver que olhar para esses 6 fundos imobiliários aqui e escolher 2 de papel, como é que você vai escolher? Vou dar umas dicas aqui do que seria interessante olhar. Se você olhar aqui, por exemplo, a parte do dividend yield, os 2 fundos imobiliários com maior dividend yield são o Vigir e o VGHF11. Você pode investir só nesses 2? Poderia, mas se você vai ter uma carteira só 2 fundos imobiliários de papel, esses 2 fundos imobiliários são da mesma gestora. Então é interessante você diversificar, porque digamos que deu algum problema com a gestora. Se os 2 únicos fundos que você tem são da mesma gestora, os 2 fundos imobiliários vão ter problema. Então é interessante você sempre diversificar as gestoras também. Então, mesmo que os 2 sejam que estão pagando, pega, por exemplo, um deles e algum outro fundo imobiliário. Outra coisa importante de você olhar e diversificar é essa parte dos indexadores. Por exemplo, o CPTS11. Todos os CRIs dele, praticamente todos, são atrelados ao IPCA. Eu coloquei aqui, eles são atrelados ao IPCA. Se você comprar, por exemplo, cotas do CPTS11 e do BTCI11, o CPTS11 todos são IPCA. O BTCI11, 71% atrelados ao IPCA, 25% atrelados ao CDI. Então, você vai estar bastante exposto ao IPCA. Nesses momentos que a Selic estava super alta, quase 14% ao ano, você não ia ter ganhado muitos dividendos com esses fundos imobiliários, porque você ia estar pouco atrelado ao CDI, igual ao Vigir. Ele é exposto ao CDI, ele pagou realmente ótimos dividendos, porque a nossa taxa Selic e o CDI, ele estavam bem altos mesmo. Se você comprar o Vigir, é interessante você se expor em outro fundo imobiliário que tenha exposição ao IPCA. Por exemplo, se você comprar daí, por exemplo, o BTCI11, que tem bastante exposição ao IPCA, mas você comprou junto o Vigir, você vai estar exposto tanto no IPCA quanto no CDI. Então, é bom você fazer essa diversificação. Então, dá uma olhada nessa planilha, você pode colocar estrelinha nos fundos imobiliários, qual que ganhou na liquidez, qual que ganhou no número de cotistas, qual que ganhou no dividendo, para você analisar os fundos imobiliários. Você pode fazer isso também com outras classes de fundos imobiliários. Por exemplo, vou analisar os fundos de logística, faz uma tabelinha assim. Vou analisar os fundos de shopping, faz uma tabelinha. E o importante é realmente você abrir o relatório gerencial do fundo imobiliário, como eu expliquei aqui nesse vídeo como faz, e analisar por dentro do fundo imobiliário o que tem dentro dele, se ele não está muito concentrado, para você entender melhor antes de investir num fundo imobiliário. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Como eu falei, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te responder. Se você gostou desse vídeo, curta aqui embaixo que vai me ajudar muito a espalhar esse vídeo para mais pessoas. E se quiser continuar acompanhando os próximos vídeos, se inscreva no canal.